Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 6 de janeiro, dia de Reis, tradição católica. Acesse o portal guará.com, veja tudo ao vivo pela internet. Vamos aos destaques. Capital maranhense segue com muitas pessoas com sintomas gripais e também aumentaram os casos de coronavírus na cidade. A prefeitura ampliou a testagem. Em menos de 5 horas de serviço, mais de 200 pessoas voltaram para casa com os seus resultados. E, infelizmente, muita gente tem testado positivo. O governo do estado também oferta testagem para coronavírus e com serviço de agendamento por aplicativo e telefone. Carnaval cancelado e presidentes de escolas de samba querem dialogar com a prefeitura da capital. O governador decreta a continuação do estado de calamidade pública no Maranhão. Feirinha São Luís cancelada pelas próximas semanas. E ainda, a Alumar anuncia mais investimentos para o Maranhão, com um salto gigantesco na geração de empregos. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje mostra uma triste realidade que acontece na capital São Luís. Muita gente está procurando postos de saúde, unidades de pronto atendimento, as UPAs, hospitais e agora até um grande volume de pessoas estão buscando os testes rápidos para a detecção de infecção por Covid-19. Todos os terminais de integração estão realizando este monitoramento e também podem ser feitos nas unidades mistas. Desde que o serviço de testagem rápida de Covid retomou aqui no terminal da Praia Grande, a movimentação tem sido assim, o dia inteiro. O aumento no número de casos de coronavírus e o surto de H1N1 e H3N2 em São Luís tiram o sossego da população que tinha acabado de começar a respirar um pouco mais aliviada. Eu amanheci hoje sentindo um pouco de dor de cabeça, um pouco febril, a garganta um pouco irritada. Como eu vim agendar uns exames aqui no centro, aproveitei e encostei logo para poder fazer medida de precauções. Acabou o sossego porque a população não ajuda, o poder público faz a sua parte, mas a sociedade civil precisa fazer a sua. A população, a maior parte, não usa máscara, não tem higiênico das mãos, não usa o álcool gel, quer estar em festa nas bebedeiras nos bar. E aí a Covid agora aumentou e muitos não querem se vacinar. O teste realizado é o antígeno, aquele do cotonete no nariz, que leva apenas 10 minutos para ficar pronto. Em menos de 5 horas de serviço, mais de 200 pessoas voltaram para casa com os seus resultados. E, infelizmente, muita gente tem testado positivo. Só para se ter uma ideia, o turno da tarde começou a atender às 13 horas. São exatamente 14h30 e já foram 12 resultados positivos. Francisca comemora o resultado negativo, mas vai ter que procurar um posto de saúde para tratar os sintomas gripais. Ela ainda não sabe se foi acometida pela influenza ou se os sintomas são de um resfriado. Vou procurar e tomar medicamento também, Aliás, sintomas como os da Francisca têm sido também um dos maiores motivos de toda essa demanda na procura por testes. Pelo sim ou pelo não, é melhor tirar a dúvida e prevenir. Sim, claro, usar máscara, álcool em gel, todo cuidado, até porque eu moro com a minha mãe, ela tem 83 anos de idade, eu cuido dela, tem que preservar ela. Sobre a testagem para a população, a Prefeitura de São Luís vai estender o atendimento nos terminais hoje e amanhã até às 8 horas da noite. E o prefeito Eduardo Bray divulgou em sua conta no Twitter que vai ter serviço de testagem durante o final de semana. Segundo o que diz na postagem, os centros de atendimento às síndromes gripais também vão funcionar nos finais de semana, de 8 da manhã até 5 da tarde. Os centros ficam nos bairros Anjo da Guarda, Sacavém, Coab Anil, Janaína e também na Vila Esperança. A Prefeitura também anunciou orientações para os servidores que necessitam de afastamento temporário por sintomas gripais. Na página do Instagram da Secretaria Municipal de Administração de São Luís constam as orientações para cada situação. O governo do estado também está ofertando testagem para coronavírus. A unidade referência do centro de testagem fica no HCI, o Hospital de Cuidados Intensivos, que fica no bairro do Angelim. Lá o atendimento será exclusivo para profissionais da saúde,
da segurança, profissionais da educação, pessoas com doença crônica, pessoas com mais de 60 anos de idade, também para pessoas com deficiência. Está disponível também um canal de comunicação para agendamento dos testes. É o Disque Saúde 3190-9091 e também pelo aplicativo do Procon. O atendimento será de 8 da manhã até às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Diante do cenário de síndromes gripais, aumento nos registros do coronavírus, o prefeito de São Luís cancelou as festas de carnaval na cidade. Mas os representantes de escolas de samba querem dialogar com o gestor a fim de adequar melhor a ajuda que será direcionada ao setor. As alas vão continuar fechadas e a passarela vai continuar sendo do trânsito de São Luís. A Covid-19 levou a prefeitura a cancelar o carnaval oficial da cidade. Uma medida assertiva, uma medida sensata, uma decisão sensata do nosso prefeito, no momento em que chegamos a 10% de casos de Covid na nossa cidade. Ou seja, a cada 10 cidadãos que fazem o teste, testam positivo, um testa positivo. Então, é muito importante nesse momento cuidar das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, dos nossos amigos. Segundo o secretário, as brincadeiras e agremiações culturais que fazem parte do carnaval vão receber um auxílio emergencial. Estamos elaborando um edital de auxílio emergencial, em consonância com o Conselho Municipal de Cultura, onde nós chegaremos a contemplar todas as categorias referentes aos fazedores de cultura do carnaval, principalmente os que estão envolvidos com o carnaval de passarela. Ou seja, as escolas de samba, os blocos tradicionais, os blocos organizados, os blocos afros, os blocos alternativos, os tambores de crioula, as tribos de índio e as turmas de samba. E ainda pensamos em contemplar mais pessoas que fazem parte desse universo carnavalesco e que possam ser contempladas com o nosso edital. Só que o auxílio não é suficiente para quem faz o Carnaval de São Luís. Diretores de muitos grupos estão questionando a forma como o carnaval foi cancelado e afirmam que não houve diálogo com os grupos na busca por alternativas que compensem ou amenizem os gastos feitos até o momento. Olha, realmente pegou de surpresa no aspecto de que a gente, pelo menos, queria ter sido ouvido pela prefeitura para tomar uma decisão dessa em conjunto, porque a gente tem a sensatez e tem a responsabilidade e sabe que a vida é em primeiro lugar e a gente não quer a festa pela festa. O que a gente queria e quer é a garantia da manutenção dessa tradição, que é o desfile de escola de samba, já que não dá para fazer no formato que a gente sempre vem fazendo, mas que a gente encontrasse uma alternativa para garantir essa manutenção dessa tradição e também da cadeia produtiva. O presidente da turma de Mangueira fala que não se pode ver o carnaval apenas pelo lado do brincante. Quando se fala em festa junina e festa carnavalesca, não se pode mais enxergar as festas a partir somente do folião. A gente precisa enxergar pela perspectiva da produção. E é um universo de pessoas, é uma cadeia produtiva gigantesca que é mobilizada para que esses eventos aconteçam. Então não dá para se pensar na festa como se ela fosse simplesmente um evento pelo evento, só simplesmente a diversão, a alegria. Essa perspectiva, ela está ultrapassada, ela não pode ser analisada a partir somente daí. Lideranças de algumas das principais agremiações se reuniram nesta quinta-feira para discutir como pretendem cobrar as autoridades responsáveis. Como ver essa decisão de surpresa é que o prefeito pudesse sentar com as entidades deste segmento para ver qual é a melhor possibilidade de mantermos, porque essas escolas, essas entidades, tudo já vem trabalhando, tem despesas, a responsabilidade é grande, certo? Não é uma coisa simples, né? E é uma coisa também que pode ser bem vista e tudo tem que ser trabalhado em conjunto. É isso que surpreende. O que precisamos é que fosse imediatamente, é o que nós podemos solicitar, que o prefeito sente e aí vai ver essas questões. Porque a gente tem que respeitar que, em primeiro lugar, a vida, tudo bem, mas tem outras coisas que têm que ser repensadas. Nós, das escolas, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E quando nós começamos a conversar com o próprio município, nós colocamos na mesa dizendo que a gente estava dando continuidade a um processo que a gente desenvolve durante o ano todo para disputar no outro ano. Então, isto tem gastos.
Isto, a escola se empenha para poder fazer isto. E agora, de repente, não é que nós ficamos surpresos com a questão do carnaval. A surpresa nossa é os órgãos que produzem o carnaval, que fazem o carnaval, não sentar conosco para saber o que nós já fizemos, o que deixaremos de fazer daqui para frente. Hora do intervalo, o Jornal da Guará volta em instantes com a participação de Marcos Saldanha em nosso bloco de política. Estamos de volta com os destaques do cenário político. Boa noite, Marcos Saldanha. Boa noite. Nesse cenário misturado aí de gripe, Covid aparecendo, as pessoas estão querendo misturar às vezes aí a política com as doenças. Acho até confuso isso. Mas vamos lá de candidatos a vice, né? Os nomes estão postos, mas os vices aí estão se articulando, né? Os nomes precisam aparecer. Que horas eles vão aparecer nesse cenário, hein? Pois é, a gente vê de fato um acentuamento, né, da pandemia, né, e a gente esperava que já nesse período já fosse mais tranquilo, mas o calendário eleitoral ele segue normalmente, ele já foi divulgado. Inclusive sobre isso, a gente tem aí já no mês de março o período da abertura da janela partidária, vai do início de março até os primeiros dias de abril, não passa ali do dia 2, 3 de abril, onde os candidatos, né, eles ainda poderão mudar de partido sem perder o mandato. Por que eu estou falando isso? Porque aí é onde a gente vai saber, por exemplo, se o vice-governador Carlos Brandão vai de fato para o PSB. Indo ele para o PSB, de onde virá o seu vice? Duas expectativas, uma que seria do PT, aí no caso o mais provável seria o Felipe Camarão, que abriria mão de ser deputado federal para ser um vice na majoritária. O PT faz gosto dessa chapa. Um outro nome do PT também que se apresentou ainda no final do ano passado é a do deputado federal Zé Carlos. Vale lembrar que todos os dois têm um poder muito grande para uma reeleição mais segura para deputado federal. O próprio Felipe Camarão indo para deputado federal teria uma votação provavelmente grande, pode levar até mais dois de repente e um com certeza a mais do que ele. Então essa é uma escolha que passa pelo individual, mas também pelo coletivo. Por outro lado, talvez o grande nome dessa eleição possa ser de fato o presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto. Nós já falamos dele aqui. Ele, se quisesse reeleger deputado estadual, fará isso com muita tranquilidade. Na presidência da casa viabilizou isso, conseguiu deixar o seu nome no campo político de consenso e popularmente também a gente viu na última eleição, apesar de ser uma eleição municipal, como o presidente da Assembleia conseguiu se fazer presente às vezes em 6 municípios diferentes em um mesmo dia. O que isso lhe rende? Um capital político enorme. Ou seja, nesse momento, Otelino está numa situação muito confortável, apesar do deserto. Ele continua afiliado ao PCdoB e pode ser o vice na chapa, por exemplo, do Carlos Brandão, numa coligação PSB, caso o Brandão vá ao PSB, e ele continue no PCdoB. Essa poderia ser uma chapa de apaziguar. Outra coisa seria, por exemplo, o Otelino está com o Brandão, mas migrando do PCdoB para o PDT. Mas para isso, o Everton precisaria desistir da sua candidatura ao governo e ele já disse que foguete não dá ré. Ou seja, o foguete teria que dar ré. E aí, numa aliança de consenso, Brandão na cabeça da majoritária candidato a governador e o vice sendo o Otelino Neto, mais filiado ao PDT. Por outro lado, o que parece mais possível nesse momento, eu digo nesse momento, porque a política é muito dinâmica e os acordos são feitos no decorrer dos dias que vão se passando. O mais provável é que o Everton, no PDT, não desistindo da sua candidatura, seja o candidato ao governo e o Otelino seja o vice. Aí resta saber se isso seria uma chapa pura, porque dificilmente o PCdoB caminharia com o Everton, é quase impossível. Então, em março, dependendo do caminho que o deputado estadual Otelino Neto faça, pode dar uma pista maior dessa resolução. Acho pouco provável que os vices dessas chapas mais pesadas, vamos dizer assim, com maior potencial de candidatura, sejam definidas já agora, antes de se ter, por exemplo, essa definição. Então, é muito provável que ali, até por volta de março, a gente vai ter aí janeiro, fevereiro e março, ainda com essas especulações, Hugo. É o que deve acontecer. Ou seja, esse mês de janeiro vai ser todo de muito balão de ensaio, de muita especulação, de muitos nomes sendo lançados e tentando se viabilizar.
Mas eu acredito que ainda mais com o pico da pandemia agora e com as enchentes no Maranhão, o governador decretou estado de emergência, você já noticiou, o foco político ele perde um pouco o peso no sentido de declarações, ou seja, as reuniões continuam acontecendo, os encontros, as articulações, mas não é de bom tom, por exemplo, agora a pauta política a partir dos candidatos vir à tona. Então ela deve ganhar um espaço um pouco mais secundário na mídia, mas não do ponto de vista das especulações. Os jornalistas continuarão especulando tudo, mas os nomes devem ficar um pouquinho mais vamos dizer assim, em stand-by, porque os próprios políticos e candidatos estão viajando para as suas bases, para os municípios, estão tentando captar, claro, apoiar as suas bases e tentar fazer disso também elementos fundamentais no ataque ou na defesa. Ou seja, acredito que essa definição deve ficar de fato por volta de final de fevereiro e o mês de março. É o ponto ali onde a gente tem a definição do grupo político, né? De final de janeiro, começo de fevereiro. Isso. Deve haver essa definição e deve mudar um pouquinho ou não. Agora, final de abril, aí a gente tem 2 calendários importantes, que é o que eu falei, fecha a janela, início de abril, perdão, fecha a janela partidária e quem vai ser candidato em cargo já tem que sair. Aí não tem mais dúvida, não tem mais o que discutir, os nomes já estarão todos na mesa. Marcos Saldanha, muito obrigado. Uma ótima noite. Para nós todos. Bem, e hoje o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Márcio Neiser, fez uma reunião de planejamento para intensificar ainda mais as ações da pasta para ajudar os municípios afetados com a cheia dos rios no Maranhão. Aniele Pimentel tem mais informações. Aniele. Olá, Hugo. Algumas cidades maranhenses estão sendo castigadas pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias. O governo do estado já vem realizando algumas ações para dar auxílio às famílias que foram atingidas e que estão sofrendo com essas chuvas. Mais uma reunião foi realizada aqui na sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para definir mais ações e implementar ainda mais. Eu estou aqui com o secretário Márcio Neiser, que tem mais informações a respeito dos próximos passos a serem tomados. Secretário, o que foi definido aqui hoje? O governo é muito preocupado, todas as secretarias estão envolvidas nesse processo. Infelizmente, as chuvas estão chegando em muita quantidade, e antes até do seu tempo, a gente teria enchentes, mas sempre lá para o mês de março, já começa a acontecer agora. Estamos atendendo a população com quentinhas através dos nossos restaurantes populares. Hoje nós temos aí uma quantidade muito grande, já são 64 restaurantes espalhados ao longo do Maranhão. Nesses municípios atingidos estão dando esse suporte, o governo vem dando também cestas básicas, os bombeiros estão acompanhando, dando as informações. Nos reunimos aqui na Secretaria para ver outras medidas, já vamos fazer na próxima semana uma capacitação com as secretarias municipais de assistência social, para passar para ela todas as informações de como é que se lida em estado de calamidade ou de emergência. Existe um procedimento do Ministério e nós vamos passar para eles como é que se faz isso. Estamos buscando junto também ao Ministério a antecipação do renda, do Auxílio Brasil, para que possam antecipar o valor, para que essas famílias que foram desabrigadas já possam retirar logo esse seu recurso, e outras ações mais. Estamos adquirindo agora os colchões, a partir de amanhã já vamos estar começando a entregar para quem ficou desabrigado, através dos bombeiros, os colchões para quem ficou sem ter mais o seu lar, e outras ações mais, não só as sedes, mas o governo como todo preocupado com os maranhenses que estão passando essa dificuldade. Uma ação em conjunto, né? Quando se fala em calamidade pública, inclusive o governador decretou, a população fica bem assustada, mas é de se assustar mesmo, né, secretário? O que é que isso representa? É muito triste, quem tem perder seu lar, mas não é só isso. A gente vê aí o surto de novo da Covid, de outras viroses, da própria gripe, muito grande. Essas pessoas terem que vir e passar para ir para uma escola, ou então ir para um ginásio, onde tem uma aglomeração grande, onde a gente tem que cuidar do lado da assistência social, porque se a gente não tiver essa atenção, corre o risco de crianças serem abusadas, de alguns direitos serem violados, ou seja, há tudo por trás, não é só a questão da fome, da falta do seu lar, mas de outros direitos que começam a perder e que a gente tem que estar muito atento para dar as maiores garantias possíveis a toda a população. Eu tocou num assunto interessante que também é importante essa união de secretarias, porque a aglomeração também já é uma preocupação, né? Essas pessoas que estão desabrigadas, Hugo, precisam ocupar o mesmo espaço. E aí a Secretaria de Saúde também já faz essa parceria e entra com uma assistência. Todo mundo de mãos dadas. Na verdade, como você disse, nesse momento de dificuldade, todos nós temos que dar as mãos e ajudar esses irmãos que estão precisando. E a Secretaria de Desenvolvimento Social, pontualmente, qual tem sido o papel dela nesse momento?
através dos restaurantes, fornecer alimentação para as pessoas que precisam, assistir as pessoas agora com os colchões, no caso que a partir de amanhã já vamos estar fornecendo, e a orientação aos municípios, porque a rede nossa de assistência não é só do Estado, ela é em parceria com os municípios, onde realmente o maior braço nosso é através dos municípios. Nós temos o SUAS, que é que nem o SUS, que todo mundo conhece, né? O Serviço Único de Assistência Social, onde lá no município, lá na ponta, se faz também as ações. Nós vamos estar capacitando semana que vem todos os trabalhadores para ver exatamente como agir nesses momentos extremos, né, de calamidade e de emergência. Parabéns pela rápida resposta, a gente sabe que é um grande desafio se pego assim de surpresa. Hugo, eu vou ficando com você. Obrigado. Bom, o governador Flávio Dino decretou estado de calamidade pública em todo o Maranhão, em decorrência do avanço da nova onda da Covid-19. O ato foi assinado no último dia 3 de janeiro. O documento renova o estado de calamidade, já decretado desde março do ano passado, vale agora até o dia 31 de março deste ano. Nesse período, o governo terá mais liberdade para realizar transferências de recursos para as prefeituras, mesmo 2022 sendo um ano eleitoral. O processo de compras de insumos também fica facilitado, sem necessidade de um processo ordinário de licitação. E agora, falando sobre as enchentes nos rios do Maranhão, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, realizou a segunda reunião da sala de crise instituída para monitorar a alta do nível de cursos d'água da bacia do rio Tocantins. O volume atípico das chuvas sobre a bacia do Tocantins tem causado elevação do nível de rios, como o Tocantins e seus afluentes, prejudicando milhares de pessoas em várias cidades de 4 estados: Goiás, Maranhão, Pará e Tocantins. Na cidade de Imperatriz, já são 231 famílias desabrigadas e um total de 926 em abrigos e casas de familiares. O rio ultrapassou 10 metros acima do normal. As chuvas vêm deixando estragos em alguns bairros nos equipamentos públicos. Ontem, a forte chuva que caiu na cidade, o teto do mercado do bairro da Liberdade abriu um buraco e, claro, quase chove dentro do hortomercado. Hoje, funcionários da Semapa já estavam fazendo os devidos reparos. Esta imagem viralizou nas redes sociais na quarta-feira. Feita dentro do mercado da Liberdade, ela mostra um verdadeiro aguaceiro caindo dentro do mercado por conta de um dano no teto. No dia seguinte, o problema estava sendo corrigido. O cano já não tinha os buracos de antes. Segundo o secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento de São Luís, este foi um caso isolado e que estão sendo feitos trabalhos de manutenção em alguns mercados da cidade. Na verdade, foi um problema pontual aqui no Mercado da Liberdade, pois há um mês a gente faz reparos e ampliações do teto, né? É um trabalho preventivo, um trabalho que é consistente, consolidado, que é feito pela Secretaria desde o início do ano passado, quando o prefeito Eduardo Braide assumiu a gestão, e esses mercados, eles têm passado por esse reparo preventivo nos tetos antes do período chuvoso. Então foi um momento pontual que aconteceu, aquela goteira de forma mais intensa ontem, que foi reparado imediatamente. Esta feirante diz que o problema atrapalhou, mas não prejudicou os trabalhos. Atrapalhou, mas só isso mesmo. Tirando essa água que tá, mas eles já estão trabalhando lá em cima já, estão tirando já. Tirando esse problema aí, nossa feira, a melhor feira que nós temos é essa. Já este outro feirante fala que existem mais problemas no local. Aquela de ontem, então, não alaga, fica pingando, entendeu? Direto. Não alagar, não alaga, mas pingar, molhar, é direto. Mas o telhado é o único problema? Não, mas isso aqui tá tudo sujo, vocês podem ver como tá o piso aí, ó. Tá ruim, tá tudo ruim aqui, na verdade. É tudo ruim. Além da correção sendo feita na tubulação, estava sendo colocado um novo telhado em uma parte aberta. Isso, exatamente. Como eu falei, são reparos e ampliações dos tetos que estão sendo feitos. E aqui, especificamente, nós estamos ampliando uma área que a chuva, quando ela era intensa, ela realmente prejudicava os feirantes do corredor, e essa ampliação está sendo feita pela primeira vez. Hora do intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações para você.
Voltamos com uma boa notícia para a cidade de São Luís, também para o estado, investimentos que vão gerar mais empregos. O consórcio de alumínio do Maranhão, Alumar Alcoa, anunciou a retomada de mais uma linha de produção de alumínio aqui no estado, com um aumento no investimento inicial de 400 milhões para 910 milhões de reais. Com a estrada da nova linha, a Alumar vai produzir 447 mil toneladas métricas de alumínio até o primeiro trimestre de 2023. No total, serão mais de 2.300 empregos diretos com a retomada de mais uma linha de produção. Para assumir os cargos, serão priorizados os funcionários demitidos na década passada, a partir de 2013. Essas foram as nossas informações de hoje. Uma ótima noite. Tchau. Até amanhã.